O texto do Kelsen que caiu na prova e que a gente vai tratar é aquele O que é Justiça, que é publicado pela Martins Fontes, né? E esse texto tem um problema muito sério, que ele é composto de vários artigos, e esses artigos falam de temas muito diversos, assim. Então eu não vou fazer uma reconstrução capítulo por capítulo do que acontece no texto, mas eu vou tentar explicar qual o problema geral que o Kelsen se coloca, qual o projeto que ele procura realizar, tentar contextualizar ele no período histórico-filosófico em que ele se inscreve. E na próxima aula eu vou tentar, daí eu acho que eu vou falar mais especificamente de algumas críticas que ele faz ao direito natural e como ele reconstrói a teoria da justiça do Platão e do Aristóteles, que são coisas que aparecem nos textos e nas provas também, objetivas. Então, essa aula deve cobrir uma boa gama de artigos e, sobretudo, o que para mim mais me importa textos filosóficos, assim como textos jurídicos em geral, são textos difíceis de serem lidos. E as razões são muito simples. Em geral, o vocabulário, os termos e o público ao qual o filósofo se dirige não são vocês, nem eu, nem ninguém. Então a gente tem que, na verdade, são os caras que estão discutindo com ele naquela determinada época. No caso do Kelsen, ele estava discutindo com Carl Schmitt, com Erling, com Otto von Guericke. Eram pessoas que já tinham um conhecimento suficiente dos determinados tipos de tema, do vocabulário que ele ia usar e de tudo mais. E já compartilhavam com ele um horizonte de pressupostos em comum. Então, o esforço de se tornar alguém que consiga entender o debate ou que consiga entender o que eles estão falando tem que ser nosso, a gente tem que se alçar leitor do texto. Então, meu objetivo é dar elementos para vocês suficientes para vocês entenderem o que o Kelsen está fazendo, por que ele está falando aquilo que ele está falando, e assim conseguirem também entender o texto e ler por conta própria, o que é importante. Alguns dos textos dentro da coletânea do que é Justiça são razoavelmente complexos, pressupõem conhecimentos de outras áreas, filosofia da ciência. Um texto em específico é muito interessante, mas tem alguns parágrafos bastante complicados, que é o Causalidade e Imputação, que ele vai citar autores próprios da filosofia da ciência e da epistemologia do século XIX, como Ernest Mach, princípio de causalidade. Então, eu vou tentar tocar em todas essas coisas e tornar o exercício da leitura menos frustrante para vocês, porque ler filosofia é sempre frustrante. Então, isso para qualquer pessoa, em maior ou menor grau. Então, o Kelsen é um autor que escreve durante vários períodos. Existem periodizações da obra do Kelsen. Por exemplo, Stanley Paulsen, que é um professor de Washington, tem uma tentativa de separar a obra dele em 4 períodos, em que ele escreve sobre temas diversos e vai mudando de orientação, a interpretação que ele tem sobre a norma hipotética fundamental muda. Mas ele é muito prolixo, ele escreve muito e ele vai mudando em geral. Então, o que eu vou tomar como base nesse período do que é a justiça, que é o que a gente vai chamar de período clássico do Kelsen, é a teoria pura do direito. E tem um texto especificamente da coletânea que é mais ou menos uma reconstrução disso tudo, que chama Direito, Estado e Teoria Pura, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas ele começa a carreira filosófica e jurídica dele assim como um autor próprio na década de 10 do século XX, e ele escreve até quase a década de 70. E o período de formação dele se dá no século XIX, e as questões que ele se coloca também são algumas muito próprias das discussões filosóficas que ocorreram no XIX, tanto do ponto de vista do direito quanto da filosofia em geral. Então eu acho que eu preciso primeiro dar umas informações gerais para vocês sobre algumas coisas que acontecem no XIX e que vão ajudar a constituir um horizonte em que vai começar a fazer sentido o porquê que ele está fazendo isso. Vocês precisam
se colocar no lugar de leitores do texto, porque o texto não foi escrito para vocês. Nem para mim, para ninguém. Que pega um livro e lê pela primeira vez. Ele foi escrito dentro de um contexto de debate em que as perguntas e os problemas faziam sentido. Para a gente entender o Kelsen, a gente precisa reconstruir quais eram os problemas que o Kelsen se colocava e o que ele tenta resolver. Tá? Os problemas que ele se coloca são muito próprios do século XIX. O que acontece no século XIX, e é um fenômeno muito importante, é o surgimento de múltiplas ciências e a autonomização de múltiplas ciências e o reconhecimento do estatuto epistemológico delas enquanto ciências. Isso gera algumas dificuldades que vão gerar vários debates. O problema da fragmentação, a unidade interna, sobre a metodologia. Então, por exemplo, durante o período em que Vigil, alguém me corrige, eu não lembro. É com I ou com E? Bom, tudo bem. No período de vigência do paradigma mecanicista, o ponto era tentar retraduzir todas as outras ciências, ou reduzir todas as outras ciências às leis físicas básicas da mecânica. Isso garantiria que o método próprio estabelecido na ciência da física e o paradigma geral de ontologia básica da física eram a base para a formação de todas as outras ciências, e isso garantiria uma unidade da ciência. Tá? Mas existe uma reação a essa tentativa de unificação do conhecimento científico em geral. E isso parte, sobretudo, das ciências da história, da psicologia e da sociologia, geografia, entre outras ciências. Um nome relevante e importante que traçou essa distinção pela primeira vez é o Dilthey. E o que ele faz? Distingue entre ciências que explicam ou compreendem fenômenos individuais de ciências que explicam uma multiplicidade de fenômenos. Tá? Então, Geist e Naturwissenschaft. As ciências do espírito das ciências da natureza é justamente que no ato, na compreensão histórica de um determinado fenômeno, você precisa se valer de algum valor que é próprio de uma esfera do dever ser e que se realiza num fato particular. Tá? Ao contrário das ciências factuais que lidam meramente com a relação entre fenômenos e é valorativamente neutra, em geral. Tá? Então eles estabelecem um abismo absoluto e uma rixa absoluta entre dois domínios da realidade em sentido amplo. Um domínio do ser, dos fatos em geral, e um domínio de valores que são objetivos, mas que não são reais, concretos. Em filosofia a gente tem uma distinção entre realidade e efetividade. Uma coisa pode ser real, um valor pode ser real, por exemplo, idealmente real, e não ser efetivo, ou seja, não existir concretamente. Algo que é efetivo é algo que existe concretamente numa determinada coisa. Então, esses valores são objetivos, mas não reais, mas não efetivos. Tá? E eles valem para uma determinada comunidade. Bom, isso é uma discussão. Isso é o primeiro ponto, que é muito relevante. O Kelsen está dentro do paradigma que tenta desvincular metodologicamente dois tipos de ciência, Geist e Naturwissenschaft. E, em particular, o direito é uma Geistwissenschaft. E a Geistwissenschaft por excelência. Para isso, ele precisa justificar qual é o método próprio do direito, o que faz dele uma Geistwissenschaft, qual é o objeto próprio do direito. Tá. Então, isso em paralelo é um problema. Dado que ele assumir isso, ele quer rejeitar a tentativa de reduzir o direito a uma ciência empírica, tal como as outras todas, que se regem pela o que ele chama de ciências factuais, ciências causais, que se regem pelo princípio de causalidade e pela tentativa de explicação nomológica, ou seja, através de normas dos fenômenos. Por outro lado, ele assume algo que é próprio do desenvolvimento das ciências e da epistemologia do século XIX, que a ciência do direito precisa ser rigorosa
objetiva, ou seja, válida para todos, intersubjetivamente, ou seja, epistemologicamente bem fundada, e que não se podia fazer isso apelando para a moral como esfera de validação do direito, porque isso também significaria reduzir o direito às ciências morais. Então, o direito é uma ciência pura, porque ela não é nem ciência moral, nem ciência empírica. Ela é propriamente a ciência própria que lida com um tipo particular de fenômeno, que é algo que eu ainda não descrevi. Tá bom? Até agora vocês entenderam isso. Qual que era o ponto central, se a gente tomar dessas duas correntes ao qual ele está tentando se opor, com relação, por exemplo, à tese da normatividade, que eu expliquei. Então, o problema geral da normatividade é explicar o que caracteriza ou o que faz o direito ser válido ou mandatório, porque as pessoas obedecem ao direito. Na doutrina, na tradição do direito natural, se apela ou se justifica a validade do direito positivo em um tipo particular de lei, que é uma lei ou própria do cosmos e da natureza, ou estabelecida por uma autoridade absoluta. O Kelsen não reduz direito à moral, porque, para o Kelsen, valores morais não são passíveis de serem conhecidos e não existem valores morais objetivos. Não é que não são passíveis de ser conhecidos, eles não são cognitivamente relevantes, eles não são objeto de conhecimento. Para o Kelsen, em geral, valores morais são disposições subjetivas ou expressões subjetivas da orientação de um sujeito com relação ao mundo. E é ultra relativo, todos eles podem variar. E não existe nenhum critério para você conseguir falar qual valor é melhor que o outro. Então, a moralidade enquanto tal não pode estar excluída como esfera de justificação da validade do direito. Do outro lado, o mesmo problema da validade do direito. E a validade do direito é justificada por um apelo às ciências empíricas que descrevem o que ocorre propriamente no ato de criação de uma lei. Então, como é que o direito se põe? Pela vontade do soberano. Isso é o ato de criação da lei. Certo? E o que acontece é, você tenta descrever, a partir de uma análise empírica desses atos, como que o direito é mandatório. Então, por exemplo, você pode falar que na escola de Uppsala, por exemplo, que as pessoas, não existe nenhuma área do dever ser, que o direito é válido porque a pessoa se sente coagida internamente a respeitar uma determinada norma quando emanada de uma autoridade. Então, explicou uma explicação psicológica da origem do direito. Nessa explicação psicológica da origem do direito, que você tem uma redução da normatividade, do dever ser, da norma, ao ser. Uma redução do dever ser ao ser. Que hoje em dia é chamado de falácia naturalista. E uma tentativa de justificação do direito a partir das ciências empíricas. Para o Kelsen isso não é válido, porque isso gerava uma relativização radical do direito às outras ciências, inclusive, e o direito ficava dependente de um ato de vontade de uma determinada comunidade ou outra, e era absolutamente impossível uma descrição uniforme do direito como um todo. Um outro problema que ele se põe e que aparece nessa época é o problema da multiplicidade de estatutos que tinham naquela época e que você não sabia dizer qual que era mais válido, porque se várias autoridades emanaram o estatuto, qual delas prevalece sobre elas. Então, isso não era uma alternativa válida para ele para justificar a validade do direito. Então, o Kelsen, com relação ao direito, não é um relativista em hipótese alguma. Existe propriamente um conhecimento de atos normativos que é muito peculiar e que tem uma validade objetiva e independente do contexto, e para isso ele vai apelar para uma concepção estritamente formal de direito. E o Kelsen vai partir dessa mesma teoria sem apelar para a mesma carga moral que esses caras assumiam, mas ele assume também, de princípio, axiomaticamente, uma distinção absoluta entre ser e dever ser, e isso é absolutamente fundamental
para o modo como ele consegue fundamentar a ciência do direito sem que ela se misture com qualquer outra ciência empírica. A teoria pura do direito, pura é porque ela é desprovida de conteúdo empírico factual, e as ciências do direito não são nem, e a ciência do direito não é nem moral, não se deixa nem reduzir a moralidade, e nem se reduzir a ciências factuais. A ciência do direito não é nem natureza, nem moral. Isso vocês precisam entender. Isso é o problema básico do Kelsen, que eles querem fazer. Tá bom? Se a gente retomar o problema da normatividade que eu disse antes, quando eu fui falar sobre o direito natural, o que o Kelsen tenta fazer para fundar a própria teoria do direito, a validade objetiva de um sistema normativo? No direito natural, então, você subsume a validade do direito positivo à validade de conceitos ou valores morais universais, certo? E no conflito entre uma norma do direito positivo e um valor moral, a norma do direito positivo é simplesmente eliminada, certo? Numa versão naturalista, que eu estou chamando isso de naturalismo, vocês vão ver escrito de várias maneiras, sei lá, positivismo, eu chamo de naturalismo é a redução do dever ser ao ser, ou seja, do normativo ao fático, tá? Que eu falei antes. Você reduz a normatividade do direito, ou seja, por que as pessoas obedecem às normas, há, por exemplo, entre outras teorias, um fenômeno, a vontade do Estado, por exemplo. O Estado cria a lei e a vontade do Estado é que garante a validade e a normatividade das normas. E daí você, nas palavras do Kelsen, isso é uma briga muito grande, tanto nas ciências sociais quanto nas naturais no século XIX, que é um conflito bastante complexo. Você é um psicologista do direito. Você psicologiza a origem, a fonte normativa e a própria validade da norma jurídica. Ela tem validade num ato psicológico daquele que é responsável por emanar a norma. Entenderam isso? É muito difícil. Se puder repetir, a gente agradece. Obrigada. Tá. De novo. Qual que é o problema da normatividade? Fundamentar por que o direito, tal como ele é posto, é mandatório, porque as pessoas respeitam ele. Ou seja, da onde advém a validade das normas jurídicas para regulamentar as relações sociais, certo? Então, por exemplo, isso. Por que uma norma do direito é diferente de um comando da máfia? Entre outras coisas. Se é que existe uma diferença. Bom, até o autor vai falar que não tem, mas tudo bem. Então, no direito natural, você tenta explicar a validade do direito a partir do apelo a uma autoridade transcendente que estabelece valores morais universais. No caso desse é Deus, ou o espírito do povo de uma determinada época. Por outro lado, existem outros autores que, com o desenvolvimento da psicologia e da sociologia, tentam explicar a origem e o efeito normativo ou o efeito mandatório do direito a partir das ciências empíricas. Sociologia para alguns, psicologia para outros, existem variações das tentativas de fundamentação da validade do direito nas ciências empíricas. Uma tese muito comum que a gente escuta até hoje é de que o direito é derivado de um ato de vontade do Estado ou daquele que é responsável por emanar o direito. Ou que o direito é a expressão da vontade do soberano, por exemplo. E daí você psicologiza o direito. A validade objetiva dele depende da vontade
de uma autoridade que é transcendente ao próprio ordenamento jurídico, ou seja, ela não faz parte do ordenamento jurídico, e que você pode investigar empiricamente. Para o Kelsen, esse tipo de psicologização era uma relativização do direito em geral, porque se ela é relativo a uma vontade particular de uma determinada pessoa, então, se você altera a pessoa, você tem outro direito. E daí como é que você explica, em termos gerais, na ciência jurídica, os vários ordenamentos concretos que existem? Isso foi conhecido como a acusação do Kelsen, que ele fala isso múltiplas vezes, de psicologismo. E a crítica que ele faz. Em particular, eu vou citar aqui, isso é um trecho do texto do Stanley Paulsen, que ele reconstrói parcialmente o debate do Kelsen com um outro jurista muito relevante do século XIX da virada para o XX, que é o Jelinek. Então, o Jelinek defendia uma teoria que era teoria do duplo aspecto. Existe na formação existe no Estado um aspecto propriamente normativo e um aspecto descritivo, social. Em geral, você falaria, mas isso aí é o que o Kelsen está querendo fazer. Se ele está reconhecendo uma esfera propriamente normativa, então ele também reconhece o dever ser e ele não é um psicologista ou qualquer coisa assim. Mas o problema é a relação entre essas duas esferas e como o Jelinek articula isso. Então o Jelinek escreve que as regras do direito não podiam ser nada além do que regras do ser que refletem na consciência subjetiva de quem é objeto da norma ou do mandamento como um dever ser. Então, o que ele está fazendo é estabelecendo a normatividade, ou seja, o dever ser, o fenômeno normativo em geral, como um fenômeno próprio da consciência subjetiva daquele a quem a norma se dirige. Então, ele está transformando o direito, em última instância, em psicologia também. E o Kelsen vai acusar ele de psicologismo. Então, para o Kelsen isso não pode acontecer. E vocês vão ver algumas argumentações dele sobre isso em várias passagens do texto e alguns do texto que vai cair na prova, e em alguns capítulos de uma maneira muito particular, porque existem muitas consequências para o que o Kelsen está querendo fazer. Então, isso eu vou falar mais para frente. Uma das coisas relevantes é o Kelsen não assume, não admite a existência de um Estado que seja alguma entidade essencial anterior ao direito e que de alguma forma constitua o direito. Do ponto de vista da ciência do direito pro Kelsen, o Estado é direito, é constituído pelo direito. O Estado nada mais é do que a forma estabelecida no ordenamento jurídico. A validade do direito não deriva do fato dela ser uma ciência causal ou factual, de expressar conhecimento empírico concreto. Causal, por exemplo. Para isso, é interessante a gente pensar também historicamente a Alemanha e depois a Áustria também, com a queda do Império Habsburgo, viveu uma unificação tardia, assim. Então você tinha vários micro-reinos que foram unidos dentro de um país em geral. E você tinha um conflito muito grande entre os estatutos locais e as tentativas de uma codificação geral de um direito que funcionasse para toda a nação, por exemplo. E, em geral, quem subsumia a normatividade a um ato psicológico, por exemplo, um ato da vontade do soberano do Estado, ou um ato subjetivo de reconhecimento da própria coerção de uma determinada norma, ou sociológico, como um acordo socialmente estabelecido de uma comunidade geralmente válida. Tinha que lidar nesse contexto com uma certa relatividade do direito em geral.
porque você tinha múltiplas fontes distintas e bastante complexas de direito, e não existia isso. É uma das coisas que o Kelsen cria, uma hierarquia a partir da qual você pode estabelecer a validade de um critério, de uma determinada fonte normativa com relação a outra. Hoje em dia a gente tem muito claro que, por exemplo, uma lei constitucional ela é hierarquicamente superior ao Código Civil, e que as próprias possibilidades de interpretação e formulação do Código Civil são determinadas por uma norma de hierarquia superior. Isso tudo se deve ao Kelsen. Então, ele queria fugir dessas duas teses e queria fundar a validade objetiva do direito em algo que nem fosse conhecimento empírico positivo, nem fosse valores morais absolutos incondicionais. Esse é o dilema central do Kelsen e é o problema que ele se preocupa a tratar. Uma outra questão que também está vinculada ao que a gente poderia falar de naturalismo em geral, ele também não deixava, também procurava separar radicalmente e fundamentar a validade objetiva do direito, separando o direito da política em geral, de atos políticos. Mas a gente pode entender a redução do direito à política também como uma tentativa de empiricizar o direito. E para isso é muito importante a crítica que ele faz da ideologia. Assim, o direito não é expressão de ideologia. E para separar essa esfera própria do direito, ele vai apelar para algumas teorias e para algumas escolas que foram muito relevantes na virada do século, que a gente chama de neocantismo de Marburgo e neocantismo de Baden. Não vou explicar qual é o teor das teses dessas pessoas, eles são particularmente complicados e complexos. Só em linhas gerais, por exemplo, a escola de Baden estava preocupada com a justificação do próprio papel da filosofia e do objeto de conhecimento e da metodologia das ciências históricas. Então eles vão falar que as ciências históricas têm alguma coisa, ou seja, compreende alguma coisa na sua individualidade, e que para isso ela precisa apelar para alguma esfera de valor que é objetiva e que se realiza concretamente num fato individual. Se vocês não entenderam o que isso significa, só esquece, tá? Então o esquema que a gente fez é direito, é a esfera do dever ser, essa esfera do dever ser é diferente da moral e o direito não é... isso vai ser uma anotação bem estranha que eu vou ter que fazer. E aqui é diferente do factual, do mundo do ser, que é próprio das ciências causais. Deixa eu apagar aqui. Tem valores morais. E aqui moral. Então, e em linhas gerais, isso aqui derivaria a fonte da validade. Vou escrever. Que validade, vai? É uma autoridade absoluta. No Kelsen eu ainda vou explicar. E aqui, em geral, a validade é derivada da
psicologicamente ou sociologicamente de quem emana o ato. Então, o Kelsen está querendo fugir disso e disso, tá? Só para o esquema geral das coisas mais importantes. Beleza. Então, agora a gente chegou no momento central. E aí? E o que o Kelsen faz, né? Tá, beleza. Uma coisa importantíssima que ele faz para fugir do naturalismo é distinguir do naturalismo ou da redução do direito ao mundo empírico, distinguir entre o ato criador da norma e o conteúdo objetivo da norma. E é esse conteúdo que atribui significado à norma. Então, o que ele está distinguindo? Então, por exemplo, a pessoa fala, o direito é um ato de vontade, é uma autoridade que põe a norma. O que ele está falando é, a gente não tem que confundir o ato psicológico de quem coloca a norma, da autoridade da quem sai, com o conteúdo normativo que está dentro da norma. Tá? A gente não tem que confundir a autoridade que prescreve, por exemplo, o comando de não matar ou o crime de homicídio e o ato que estipula isso como um crime, com o próprio crime, que é o conteúdo objetivo. E o conteúdo objetivo é o que dá significado à norma, e esse significado é derivado da estrutura ou da relação da norma dentro do próprio ordenamento jurídico. Tá? Então, de novo, aqui você pensa num ato psicológico, alguém que constituiu uma norma. Uma diferenciação que a gente pode fazer mais básica é assim: uma coisa é o meu ato de pensar, outra coisa é o conteúdo objetivo daquilo que eu estou pensando. Psicológico do legislador, no ato de criar a norma. Isso, por exemplo, o ato de criação propriamente dito, o ato de vontade, essas coisas, não se confunde com aquilo que é criado mesmo. Sim, com a norma pura. Isso, exatamente. Por exemplo, não matar a questão do verbo, do tipo. Isso. Então, por exemplo, eu penso 1 mais 1 é igual a 2. Tá? O meu ato de pensar que 1 mais 1 é igual a 2 não se confunde com a própria proposição 1 mais 1 é igual a 2. Que tem um sentido que não é determinado pela minha vontade psicológica, mas um sentido em si, interno. Não se confunde com a proposição do 1 mais 1 é igual a 2 ou só com o resultado desse? Não, com a proposição inteira. Aquilo que atribui sentido não é o ato, o fato de eu estar pensando. Do mesmo jeito, aquilo que atribui sentido à norma e o conteúdo objetivo da norma não é o ato que cria a norma. Tá? Então, essa parte toda vai ser excluída da teoria pura do direito. E ele vai se preocupar só com a relação entre os conteúdos das normas. Bom, e como é que ele vai fundar a validade? Ele tem um problema central, que é, eu não posso apelar nem para a moralidade como justificativa da validade da normatividade do direito, nem para as ciências empíricas. Tudo bem. Então ele precisa de uma justificativa intrassistêmica. Tá? Então o que ele vai fazer? Vai articular um sistema de ordenamento
em que as normas vão adquirir sentido e significado a partir da relação que ela tem com as outras normas. E é aí que ele cria o sistema da pirâmide. Isso. Eu não sei desenhar uma pirâmide, não vou desenhar, vou ficar com vergonha aqui. O máximo que eu faço é um triângulozinho assim, beleza. E dentro dessa estrutura, uma norma, que é um sistema hierárquico, né? Esse acento tá certo, né? Tá, beleza. Dá uns brancos às vezes, assim, você fica... Então, dentro desse sistema hierárquico, o que atribui sentido e validade a uma norma é o fato dela ter sido criada a partir e segundo os parâmetros de uma norma de hierarquia superior a ela. Tá bom? Então, quando eu penso numa norma de direito civil, eu vou colocar só DC aqui. É que não vai rolar, né? Direito civil, ela tem validade atribuída a partir de uma norma de direito constitucional, por exemplo. Tá? E é essa relação de fundação entre uma norma de hierarquia superior com uma norma de hierarquia inferior e a mera relação entre os conteúdos objetivos das normas que garante a objetividade, a validade e a normatividade da própria norma. Mas a validade da norma? A validade... Ela vai se relacionar com o que se não tem? Então, esse é o problema, né? Daí você fica pensando num regresso infinito, né? Aonde que vai? Você vai indo aqui e daí o que atribui validade? Essa é a famosa... Todo mundo aqui já ouviu. Alguém quer chutar, arriscar o que é? É isso, exatamente. Então, o que é a norma hipotética fundamental? Eu acho que ninguém sabe explicar muito bem o que é, mas o ponto que o Kelsen está querendo colocar é que se você quiser tratar do ordenamento jurídico como um sistema objetivamente válido, você precisa pressupor uma norma que é a origem formal de toda a validade do ordenamento, e o conteúdo dessa norma vai dizer que as pessoas a quem as normas se dirigem se sentem coagidas por essas normas conforme a descrição dos primeiros constituintes, por exemplo. Mas isso é uma mera hipótese, você não precisa pensar nisso, você não precisa pensar no direito como um sistema objetivo, por exemplo. Mas se você quer pensar no direito como um sistema de validade objetivo, que valha para qualquer sistema invariantemente, você tem que pressupor necessariamente que existe um comando primeiro que diz que as pessoas se sentem obrigadas pela primeira Constituição ou pelo primeiro ordenamento, por exemplo. Então é uma pressuposição geral de que as pessoas obedecem aquilo. E disso se deriva a validade consequente de todo outro sistema. Parece que ainda fica a norma fundamental, ainda fica aberta. Ela é aberta. A relação dela. Então eu não consigo desvincular a norma hipotética fundamental, por exemplo, a questão do valor. Então, o ponto dele é justamente essa. Isso aqui é o ponto central da relação de deduções. É um pressuposto de que as pessoas vão se sentir coagidas. A norma hipotética fundamental não tem conteúdo material. Por exemplo, ela não tem uma concepção de justiça ou algum comando não matarás aqui dentro inscrito. As pessoas vão se sentir coagidas? Ou é uma mera pressuposição de que as pessoas ao qual o ordenamento se dirige, se sentem, ou não só se sentem, mas agem conforme as prescrições do ordenamento. Ou seja, que elas obedecem ao ordenamento.
Isso é a pressuposição fundamental que você tem que fazer. Sem isso, você não consegue derivar nada além. E é isso que vai estabelecer o resto da hierarquia de validade. É só isso, assim, a atribuição de um valor moral, ou no caso... Não, assim, uma coisa importante é, o Kelsen não... A impressão é que essa valor hipotética fica vazia. Não, então, ela não é, ela é vazia. Ela é vazia do ponto de vista de conteúdo material, por exemplo. Ela não tem inscrito nenhum valor moral, nada que vá dizer o que faz, tipo uma concepção de justiça ou qualquer coisa assim. O que ela é um pressuposto geral de que as pessoas obedecem ao ordenamento. A primeira constituição específica de um determinado ordenamento. Parte desse pressuposto e ponto, né? Exatamente. O que disso? Não tem porquê. É impossível uma justificação extra-moral ou extra-jurídica da própria normatividade. Tá? Isso é que é o ponto central. Eu sei que é algo difícil de engolir. Muita gente achou isso. Muita gente acha isso. Mas o ponto é que ela tem caráter meramente hipotético. O que o Kelsen está falando... Não é aceita. O ponto é, se você quiser assumir o direito como um sistema objetivamente válido e que as pessoas respondam às prescrições determinadas pelo ordenamento, você tem que pressupor essa norma. Porque ela é a instância que atribui validade a todas as outras normas. É só isso que ele está falando. Se você quiser encarar o direito de outras maneiras, tudo bem. Mas ela é absolutamente necessária se você quiser entender o direito como um sistema objetivo. De novo, o Kelsen não poderia ter uma justificação moral disso daqui, porque incorreria no mesmo erro do direito natural. Do mesmo jeito, ele não poderia justificá-la empiricamente. A justificação que ele dá da validade do ordenamento é estritamente formal da relação entre as próprias normas, entre os conteúdos objetivos das normas. E, sobretudo, da relação de hierarquia. O objetivo da norma hipotética fundamental surge da onde? Então, exatamente desse regresso infinito. Se você tem... Se a validade de uma norma deriva dela ter sido constituída em conformidade com a prescrição de uma norma de hierarquia superior, o que justifica, então, a validade da norma superior? E se você for indo nisso tudo, por exemplo, o que justifica a validade da Constituição é a pressuposição de uma cláusula vazia como essa, que é estritamente formal, assim. E daí a relação entre as normas e a importância delas é estritamente formal. E você tem que pensar que a teoria pura do direito, o que ela pensa em fazer, né? Ela não pressupõe, como ela não é uma teoria moral, ela não descreve o direito tal como ele deve ser, né? Não é tipo, justiça, então tem que acontecer tal coisa com o ordenamento. Não, é como o ordenamento efetivamente funciona e como é que as práticas jurídicas acontecem. Mas, por outro lado, em razão do postulado do reino dever ser e da diferenciação absoluta entre atos normativos e descritivos, né, entre normas e fatos, você também não pode ter uma justificação empírica disso. É isso que ela tenta fazer. Então, ela apela para um formalismo da relação entre as próprias normas. E mais do que isso, como ela pretende ser algo que seja vinculante, que justifique o caráter vinculante do direito e objetivo em geral, ela tem que ser uma teoria que seja satisfatória para dar conta da multiplicidade de ordenamentos. Existem vários ordenamentos nacionais, certo? Então, se você se pauta nas relações, se você pensa no sistema jurídico, nas relações entre as normas, sem um conteúdo concreto de um ordenamento específico, o que está atribuindo validade é o mero modo, não o mero modo, é forte isso, mas é a relação em que as relações, ou a forma em que as normas interagem umas com as outras. Sim, entendeu? E disso que se deriva a validade. Essa tese do Kelsen é o que ficou conhecido como tese da normatividade.
A tese da normatividade é muito importante porque ela contraria o que a gente chama de naturalismo, a tese da faticidade. O direito não é constituído por fatos, mas existe um elemento propriamente normativo, que é aquilo que dá regras para uma determinada ação de uma pessoa. E por que as pessoas se sentem coagidas a agir de determinada maneira? Porque essas normas são objetivamente válidas. Elas são objetivamente válidas em virtude da forma e do modo que elas são constituídas nas relações com as outras normas dentro do ordenamento. É isso que o Kelsen pensa. A importância do Kelsen é a validade das normas. Sim, o que importa é a validade. As normas, a questão da hierarquia. Sim, você tem que pensar que com isso ele garante o ideal de objetividade da ciência jurídica, uma universalidade geral e um domínio específico de análise do direito, que é a normatividade. Então ele justifica o direito como uma esfera do dever ser, só que essa esfera do dever ser, ao contrário do que acontece na moralidade, ela não tem nenhum conteúdo objetivo próprio, assim, do tipo um valor moral que determina como ele deve ser, mas é estritamente formal, e a validade se deriva disso. E a tarefa do cientista jurídico é avaliar as relações entre essas normas. E se as normas são colocadas com conformidade com o que é determinado, e determinar quais são os horizontes de interpretação de uma determinada norma ou dentro de uma determinada sentença, em conformidade com a relação dentro do ordenamento mesmo, é isso que ele está pensando. E como a validade do ordenamento é justificada na mera relação entre as próprias normas jurídicas, não é entre o Estado, por exemplo, ele vai defender que o Estado, por exemplo, eu só me sinto coagido a obedecer ao Estado porque o Estado é constituído objetivamente pelo próprio direito. Então, não é o Estado que precede o direito. O direito que constitui o caráter mandatório dos comandos do Estado. Isso. Na verdade, você tem uma identidade entre direito e Estado. É a própria forma do ordenamento que constitui o Estado. Isso é uma virada antipsicologista, né? Você não precisa apelar para nenhum ato psicológico, um ato de vontade, ou um contrato social, ou qualquer coisa assim, como constituinte do direito e do Estado. Não. E nem para algum tipo de pessoa, o Kelsen chama de uma pessoa mística, estranha, como o Estado. O que é o Estado? Se ele é absolutamente independente do direito, é constituinte do direito. O Kelsen vai falar, não, o Estado é direito. Não é Estado. E qual é o pressuposto geral para que o direito preceda o Estado? É que as pessoas agem conforme determinado pelo ordenamento. E o Estado é constituído pelo ordenamento, as pessoas agem conforme a Constituição do Estado. Essa é a tese, que é bem forte e é muito importante. Isso vai aparecer em vários dos textos que estão dentro daquela coletânea. E esse é o ideal de uma teoria pura do direito. Tá? Dentro desse sistema, ele vai comentar em alguns dos textos, por exemplo, não tem nenhum lugar para juízos de valores incondicionais. Incondicionais, por exemplo, o juízo de valor em conformidade com algum valor moral absoluto, tipo justiça. Existem juízos de valores condicionais que podem fazer parte, que é tipo análise de determinados meios para chegar num fim, e isso pode ser feito internamente ao ordenamento conforme os valores do ordenamento, mas jamais com algo que seja absolutamente incondicional. A justiça então não está relacionada à lição, à aplicação de um valor, mas sim à aplicação da própria norma. Ele não fala propriamente de justiça, esse que é o ponto, assim, mas o que importa é que a validade do direito não é derivada da justiça. Justiça pro Kelsen é um valor, e enquanto um valor ele não pode ser, não é objeto de conhecimento. Porque a justiça própria não é valor. Essa é mais ou menos a ideia. E
Sim. Então, a validade é da norma. Mas a aplicação pura da parte das normas, existem muitos elementos empíricos aqui dentro que são variantes, né? Então, o direito, apesar das relações entre as normas serem puramente formais, existem outros objetos aqui que são colocados fora da ciência do direito. Então, tipo, o depoimento das testemunhas, todas essas coisas. Isso não é vinculado por lei, por relação hierárquica de validade entre as normas. Né? Às vezes o conteúdo objetivo de uma determinada sanção, mesmo as sanções, a determinação do conteúdo material da sanção e do comportamento que vai provocar a sanção, também é algo que transcende propriamente o direito. A ciência jurídica, especificamente, isso não impede análises de outros viés, do direito como um fato, por exemplo, sociológico ou qualquer coisa, mas a ciência jurídica se preocupa em estabelecer as relações de validade entre as normas. E no ato da sentença isso é importante porque ela determina o horizonte interpretativo, que é o que ele vai chamar de teoria da moldura, segundo o qual um determinado caso pode ser julgado e quais são as possíveis soluções. Ainda que o ato psicológico próprio da sentença seja matéria empírica e como o juiz se comporta é algo que transcende a própria ciência jurídica. Então não cabe a teoria pura do direito descrever como os juízes se comportam, mas sim como quais são as possíveis aplicações da lei no ato de constituição de uma sentença, por exemplo. E uma outra coisa que é importante também na separação A hermenêutica nesse caso ela está fora do lei ou a hermenêutica, existe uma função interpretativa dentro, assim. Existe uma função interpretativa no ato da sentença, por exemplo, da interpretação de uma norma. Existe hermenêutica, por exemplo, quando você vai avaliar se uma norma é válida ou não, você precisa estabelecer qual é o sentido de uma determinada norma e o que ela permite que uma norma de hierarquia inferior permite. Mas ela é restringida, né? Porque você está limitando sempre o espaço entre as coisas. E na própria sentença do juiz, ele tem um horizonte determinado, que ele vai chamar de teoria da moldura, né? Esse horizonte não seria uma hermenêutica restritiva? Não, ela é restrita. Ela tem os limites que são impostos pelas próprias relações entre as leis. Uma sentença não pode contrariar uma norma de hierarquia superior. Sim. Não é uma ideia tão absurda. Mas hermenêutica é uma coisa que tem múltiplos sentidos também. Então, e é uma tradição propriamente filosófica também. Mas isso a gente pode fazer em outra aula, uma aula extra, que é difícil pra caramba também. O filósofo que eu falei no começo, Dilthey, é um dos pais da hermenêutica. E Schleiermacher, outros autores, que depois vão ser citados pelos autores do direito. Uma outra coisa que é importante, que vai aparecer talvez no texto mais difícil, é que para se compreender na totalidade a diferença entre ser e dever ser, sei lá, deu meio errado aqui. É importante você ter em mente que a relação entre os componentes existentes dentro de uma norma, e aqui a gente está pensando numa estrutura interna à própria norma, e não nas relações entre normas, a gente está pensando na estrutura interna da norma, do tipo, se A, então deve ser B, e daí a gente está pensando na relação entre A e B. Ela é uma relação propriamente de imputação de uma conduta. Deve ser uma imputação. Isso aqui você... Se A, então você imputa o exercício de uma conduta B.
na relação de imputação, que é própria de toda a normatividade, e só a partir da qual a gente pode pensar na normatividade. Para quem já estudou Kant, ela é uma condição de possibilidade da própria normatividade. É irredutível e absolutamente distinta da causalidade que determina a relação entre dois fenômenos nas ciências naturais. Tá? Na relação de causa, do ponto de vista estritamente formal, ela permite muitas outras coisas. E aqui é importante entender que o Kelsen tem uma noção estritamente funcional de causalidade. Que é algo que deriva de um filósofo do século XIX que chama Ernst Mach, e que depois foi também defendido pelo Cassirer, que era um cara da escola de Marburgo, que influenciou também o Kelsen. Mas a ideia de que eu tenho f de A aqui, e isso aqui vai me dar um valor tipo 2A. Assim. O que acontece numa função matemática? Né? Uma função é uma regra que entre dois conjuntos associa para cada membro desse conjunto um elemento do outro conjunto. Tá? Não pode ficar nenhum daqui sem ir daqui para lá. E tinha uma outra restrição, estou esquecendo agora. E não podem sair duas flechas do mesmo elemento aqui. Mas o ponto é que numa relação estritamente funcional, numa função matemática, quando eu mudo um lado, o valor de tipo f de x, o outro lado muda simultaneamente. Então você tem uma relação de simultaneidade. A relação de imputação pressupõe uma antecedência temporal. E na causalidade, uma coisa pode ser causa de outra, mas ao mesmo tempo causada por outra, e pode ser causa de várias outras coisas. Tá? Na relação de imputação dentro do sistema jurídico, você tem uma relação de 1 para 1, para cada estipulação de conduta você tem uma sanção prevista. É a função da causalidade. Mas é diferente, entendeu? O tipo de relação que se dá entre os componentes da norma é irredutível à relação de causalidade. É um outro tipo de relação. Isso faz parte da configuração do fenômeno propriamente normativo e é um dos fatores pelos quais o direito não pode ser tratado como uma ciência da natureza, como ciência do ser. Vocês vão ler lá um texto chato, bem difícil, chama Causalidade de Imputação. Está no finalzinho do livro do que é a justiça. E o que ele vai tentar demonstrar é justamente isso, que a relação de imputação é diferente da causalidade. E para isso ele também vai querer mostrar como a própria relação de causalidade foi, na mentalidade mais primitiva, tendo em vista aquele processo do século XIX que eu já tinha dito, que estava em voga, tentativas de descrições evolucionárias da vida humana, e daí falavam de animismo, homem primitivo, qualquer coisa assim, em que a causalidade era interpretada segundo o dever ser, então segundo o fenômeno de imputação. Então eles pensavam no animismo que se, sei lá, eu fiz determinada dança, choveu, por exemplo. Então você tem uma associação entre um tipo de conduta, que é uma associação temporal e tudo mais. Com a evolução da ciência, você vai percebendo que a relação entre os fenômenos é de um tipo bastante diferente desse tipo, e você tem uma diferenciação clara entre quais são as relações entre componentes de uma norma no mundo do dever ser e a relação entre dois fenômenos estabelecida por uma lei natural na relação de causalidade. Eu sei que isso é meio complicado, mas faz parte do texto e vocês têm que saber isso. Tá? Mas vocês têm que pensar que a tese do Kelsen é estritamente
consequente, assim. Então, ele parte de uma concepção de direito que vai ter implicações para a relação entre direito e Estado, vai ter consequências para a relação entre direito e Estado, entre Constituição e o resto do ordenamento. Mais para frente, entre direito internacional e direito nacional. Ele vai defender a tese do monismo, né? Você tem uma esfera de validade superior às esferas dos direitos nacionais também. Bom, vamos fazer uma recapitulação, porque eu acho que foi bastante coisa, tá? Então, a primeira coisa que eu falei, que é importante para você entender, logo que começou a segunda parte da aula. Foi sobre a norma hipotética fundamental. Antes disso. Da pirâmide, seria? Volta mais. Antes, para você enxergar o sistema jurídico como um conjunto de conteúdos objetivos, eu preciso fazer uma distinção. Qual distinção? Distinguir entre o ato e o criador da norma e o conteúdo objetivo da norma. O que me dá um conteúdo atribui o significado da norma dentro do ordenamento. Me dá um exemplo disso, com, por exemplo, pensar. Um exemplo? O exemplo que você deu do homicídio. Sim. O ato psicológico. O ato que cria a norma é diferente da realização da norma dentro do ordenamento, né? Uma coisa é o tipo penal homicídio, outra coisa é o ato que cria... Eu faço o homicídio, né? A minha conduta, no caso. Que cria, que estipula a lei que vai... Seria o próprio subjetivo. O tipo que foi criado. Isso, exatamente. Que mais? Aí, sistema hierárquico, né? Falta dela ser criada em forma de pirâmide. Qual que é a função do sistema hierárquico? É para justificar o quê? A função do sistema hierárquico. O sistema, eles meio que se justificam por ele mesmo? Não só isso, o ponto central... Obediência. A validade objetiva do direito. O ponto é, a validade de uma norma deriva do fato dela ter sido constituída em conformidade com uma norma de hierarquia superior. Então é isso que garante. A norma hipotética é a base de tudo isso. Professor, você pode repetir essa frase que eu acho que é muito importante. A validade de uma norma no ordenamento decorre do fato dela ter sido estabelecida em conformidade com uma norma de hierarquia superior. Se vocês abrirem a teoria pura do direito, vai estar escrito, eu já falei essa frase, que é: o ato normativo que cria uma norma jurídica é ele mesmo uma norma jurídica. Eu não notei tudo. A validade de uma norma, um ordenamento decorre dela ter sido estabelecida em conformidade com uma norma de hierarquia superior. E isso é uma relação entre os conteúdos objetivos das normas e não entre os atos do qual a norma emana. os atos da norma ele descarta. Isso, está fora. Isso não é parte da ciência jurídica. Se você entende o direito dessa maneira e a relação entre as normas dessa maneira, que tipo... agora você volta, que você estava explicando. Eu estava terminando de anotar a se você entende as normas como uma relação hierárquica entre elas, vamos esquecer a norma hipotética fundamental por enquanto, porque é um assunto mais polêmico. Isso implica que tipo de visão de relação entre direito e Estado? Visão hierárquica. Não. A relação entre direito e Estado. Eu falei isso já. Direito e Estado são absolutamente idênticos, assim. O que faz com que as pessoas obedeçam ao Estado é o fato dele ter sido constituído de acordo com a validade da própria norma. Então, Kelsen dá alguns exemplos que ficam fácil de entender isso. Ele fala, uma coisa é uma execução do Estado prevista pela própria lei. Execução do Estado? Não, por exemplo, imagina que um Estado tem a pena de morte.
Sim, execução de Estado, dando mal, o que ele fala, esse tipo de ação nunca seria legitimada se você não tivesse uma constituição jurídica anterior do próprio Estado. Senão ele ia ser simplesmente um assassinato. Não existe multa sem uma constituição jurídica que atribua validade e significado à ideia de multa. Não faz sentido, né? A Constituição que o Estado democrático. Sim. Então, esse é o ponto dele, a identidade entre direito e Estado. A forma do ordenamento é o que estabelece o Estado. Ao mesmo tempo que precede e cria, tem identidade, direito como o Estado. Tipo, o Estado nada mais é do que a forma do ordenamento. É isso. Porque também, se você... Não é muito bem uma relação de criação, porque daí você falaria que tipo, o direito vai criar uma pessoa diferente do Estado. Não, o Estado é direito. É constituído dentro do direito e é válido e tem soberania sobre uma determinada comunidade porque ele é estabelecido por direito. Quer? Eles se confundem? Sim, só a mesma identidade, na verdade. O Estado, o conceito de Estado é sinônimo de direito e é sinônimo de Estado? Nessa teoria, do ponto de vista da ciência jurídica, Estado e direito não se distinguem. Sem o direito, então não é Estado. Não, o que ele está falando quando eu dei aqueles exemplos, é exatamente isso. Não existe nenhum ato estatal que a gente possa pensar concretamente que teria o significado que ele tem se não fosse estabelecido pela própria norma jurídica. Então, uma violação administrativa aplica multa. A própria ideia de multa só adquire sentido dentro do ordenamento. Nesse sentido, é a questão do princípio da legalidade. O Estado só é permitido fazer o que a lei determina. Da legalidade com certeza, mas o ponto é, se a própria normatividade prevê uma esfera de discricionariedade da agente público ou qualquer coisa assim, então está permitido. Sim. E pode. É isso. Correlaciona a questão do direito do Estado. Mas você pode até ter um ordenamento que prevê que o Estado não precisa agir conforme a estrita legalidade, mas quando ele não agir conforme a estrita legalidade, você só se sente... Ele só pode agir assim porque o próprio direito legitimou. Sim. Entendeu? Não, no nosso caso é fácil entender isso. Mas é uma regra mais geral, tem que valer para outros tipos de ordenamento. Eu queria ver se eu entendi, não fiz errado. A parte que o senhor falou, as pessoas obedecem o ordenamento. Eu posso dizer que isso é decorrente da tese da normatividade, que diz que as normas são objetivamente válidas? Por causa disso que as pessoas obedecem? Então, é por causa disso que as pessoas obedecem. A tese da normatividade, que o Kelsen está tentando justificar, é porque que as pessoas obedecem o ordenamento, porque o ordenamento é objetivamente válido. Por que ele é objetivamente válido? Porque ele é estabelecido conforme relações de validade no mundo do dever ser, que é a relação de hierarquia entre as normas. É isso. Tá certo? Tá? O que mais que eu falei que eu estou tentando lembrar? Enquanto tal, distinguindo essa esfera do dever ser e o objeto próprio do direito, que são os atos normativos, ele consegue distinguir direito, Geist, Naturwissenschaften, e o direito vira a ciência do espírito per se. É a única, na visão do Kelsen. Tá? Por quê? Porque ele não acredita em realização de valor em nenhuma outra. Eu. O que eu assim acho, por exemplo, que as pessoas obedecem ao ordenamento jurídico, por conta porque tem uma norma já pré-estabelecida, mas por causa do caráter punitivo. Ele diz isso. Não, ele fala, só faz sentido uma punição se a norma for válida. Então... Mas em tese ela é válida, né? Para que você tenha a ideia própria de punição, você precisa ter alguém legitimado para punir. E o estabelecimento de legitimidade só é possível
a partir dos conteúdos objetivamente válidos do ordenamento. Então, a própria noção de punição só adquire sentido numa determinada comunidade se pressupõe um sistema normativo. Tá? O que mais que eu precisava falar para você desses textos? Eu acho que essa é a base mais geral das coisas que vocês precisam entender. Assim. Então, primeiro, qual é o projeto, que é a coisa mais fundamental. Tá? Então, o projeto é fundamental, uma teoria pura do direito, pura no sentido de que o direito não se confunde nem com a pura facticidade, nem com a moralidade. E para fazer isso, ele vai ter que justificar a normatividade e a validade da norma jurídica em algo que não seja nem os resultados positivos das ciências empíricas, nem em valores morais determinados pelas ciências morais, ou que emanem de um outro tipo de autoridade absoluta. Esse é o ponto-chave do Kelsen. A mesma coisa vale para a relação entre política e direito. Só existe política, só existe Estado dentro de um ordenamento jurídico. Posto essa problemática, ele precisa justificar da onde vem a validade do ordenamento. Para justificar a validade do ordenamento, ele precisa distinguir duas coisas que para ele é a fonte do psicologismo e, sobretudo, das teorias que naturalizam o direito. Daí ele distingue entre o ato que emana a lei e o conteúdo objetivo da norma, que é aquilo que atribui sentido à própria norma. É a esfera de significação jurídica do mundo do dever ser. Se você entende isso, você entende que a tese da hierarquia, que é aquilo que vai estabelecer as relações segundo as quais uma norma atribui sentido e validade para outra. Tá? E com isso, Kelsen soluciona um problemaço da época, que era, por exemplo, em geral, as teorias que tinham um viés mais empirista, ou que reduziam direito à história, ou à psicologia, ou qualquer coisa, elas tendiam a dar um certo privilégio do direito estatutário comunitário aos outros tipos de norma. E você sempre tinha conflito entre os vários estatutos componentes de uma comunidade. No caso da Alemanha, isso era particularmente relevante porque era um Estado novo, constituído há pouco tempo, com vários tipos de comunidades diferentes. O que ele estabelecendo esse tipo de hierarquia normativa, ele consegue ordenar absolutamente tudo isso e acabar com essa multiplicidade de determinações normativas incompatíveis. E garantir uma sistematicidade e unidade interna ao ordenamento. Tá? Então, a tese da pirâmide, além de justificar a validade, ela garante unidade do ordenamento e consistência interna. Unidade ao ordenamento e consistência. O que a tese da pirâmide faz é condicionar a validade de uma norma à conformidade dela com uma norma de hierarquia superior. Então, o ato normativo que cria uma norma tem que estar previsto no próprio ordenamento, ser feito conforme o ordenamento e respeitar os limites próprios que o ordenamento coloca. Então, o ato criador de uma norma é ele mesmo previsto internamente ao ordenamento. Tá? Se ele faz isso, você vê a necessidade de uma esfera de legitimação última. Ou seja, esse degrau aqui está justificado nesse daqui. Esse daqui está justificado nesse daqui. Esse daqui está justificado nesse daqui. Tá, beleza, mas tem que parar isso, eventualmente. Vai ter que ter um lugar. Essa função da determinação, da normatividade do direito, que garante que o resto da pirâmide
constitui um sistema, um ordenamento jurídico objetivamente válido, é a norma hipotética fundamental. O que essa norma é? É uma hipótese para quando se quer interpretar o direito como um sistema objetivamente válido, de que aqueles a quem o ordenamento, tal como descrito pelos primeiros constituintes, se dirige, se sentem obrigados pelo ordenamento. E a partir disso você deriva todo o resto. De novo, não estou falando que essa tese não é problemática, tem um monte de crítica, mas não é problemática, mas é isso que penso, Kelso. Que a norma hipotética fundamental significa que você tem que usar essa hierarquia? Seria isso? Na verdade, ela é a primeira instância a partir da qual você pode estabelecer as outras normas. Assim. Você precisa dela, ela é o pressuposto de validade primeiro. Assim. Ela é a ponta da pirâmide. Tá? E daí as outras vão descendo, sendo estabelecidas em conformidade uma com a outra. Isso é uma visão formalista do direito. Ou seja, a estrutura ou o estabelecimento das relações de validade das normas é dado pela posição e a estrutura formal do ordenamento. A posição da norma dentro do ordenamento e a estrutura formal do ordenamento. Se você entende isso, você entende como é que o Kelsen consegue fugir de teorias psicologistas, por exemplo, e de teorias morais. Ou seja, por um lado, a norma hipotética fundamental não tem conteúdo valorativo, e por outro, não existe confusão entre ato e conteúdo objetivo da norma. Então, qualquer norma que é criada, ela é criada em decorrência de uma outra norma jurídica. E, mais importante do que isso, o próprio Estado é constituído pelo direito. O Estado não é uma essência ou algum tipo de pessoa que tem vontade ou qualquer coisa assim e que cria por alguma maneira o direito. É o direito que atribui significação aos atos do próprio Estado. Ou seja, o Estado é constituído pelo direito e o Estado é direito. Esses são os conteúdos mais fundamentais. Existem algumas outras explicações de caráter histórico que eu posso dar. Por exemplo, a relação ou o papel que juízes de valor exercem dentro das ciências empíricas ou positivas ou das ciências do espírito é um debate muito grande que aconteceu na Áustria e na Alemanha em 1911 até um pouco para frente, que eles chamam de disputa dos juízes de valor. E a posição básica, mais fundamental, é a do Weber, que é de que juízos de valor incondicionados, ou seja, juízos de valor que são baseados em apelo de um valor absoluto que não tem nenhum condicionamento, são inválidos. Para o Kelsen, isso se aplica também. Juízos de valor condicionados, ou seja, determinados pela validade do próprio ordenamento, são possíveis porque legitimados pelos conteúdos objetivos do próprio ordenamento. Isso é um dos textos que está lá também. Existem juízos de valor condicionados. E existem os dois, condicionados e incondicionados. E o Kelsen admite a possibilidade de juízos de valores condicionados, segundo os parâmetros de validade estabelecidos pelo próprio ordenamento. Condicionados a partir da norma. Agora, incondicionados com base em algum tipo de valoração absoluta, isso é absolutamente anticientífico. Mas isso era um problema também na sociologia da época, então Weber discutiu isso, Filipovich, uma discussão muito extensa. Uma outra coisa que eu falei que garante a separação entre ser e dever ser é o
tipo de relação entre os componentes de uma norma e o tipo de relação de uma norma jurídica e o tipo de relação estabelecida entre os fenômenos numa lei da natureza, por exemplo. Então, nesse caso, a relação que se dá entre os fenômenos é uma relação de causalidade, em que você pode ter alteração simultânea, uma coisa pode ser causa de múltiplos efeitos e pode ser efeito de uma determinada causa, e a relação de imputação, que é muito mais restrita, pressupõe uma certa antecedência temporal e que é condição de condição de possibilidade de toda a normatividade. Condição de possibilidade da normatividade. Tem muita coisa escondida dentro dessa frase, mas que é a teoria do isso é kantismo, mas o ponto é que essa aqui é uma categoria que a gente diria na filosofia transcendental, mas é uma categoria que você sem ela você não consegue nem pensar uma norma jurídica, qualquer ato normativo. O quê? Numa norma jurídica, a relação entre a conduta e a consequência da conduta é uma relação de imputação. Eu imputo a alguém que realizou uma determinada conduta uma determinada sanção ou determinado outro tipo de comportamento. Tá? Isso pode se dar também entre duas normas, né? E a categoria de imputação é absolutamente necessária para você pensar qualquer ato normativo. Então, a diferença de uma lei jurídica para uma lei natural é que uma estabelece entre seus componentes uma relação de imputação que dá causas para uma determinada ação, e a causalidade estabelece uma relação causal funcional entre dois fenômenos. A relação de imputação seria uma sanção? Ela não é propriamente a sanção, é aquilo que determina que a sanção deve ocorrer a partir do acontecimento de uma outra conduta. A sanção é um dos componentes da norma, aquilo que vincula os dois é a imputação. Seria a ação. Não, é o que vincula os dois. Quando você fala se A, então deve ser B, aquilo que garante que quando você ocorre a conduta A, então a conduta B deve ocorrer, é a relação de imputação. É diferente de uma relação de causalidade. Não é que ele está falando, se isso aqui acontecer, isso aqui é o efeito imediato da outra coisa. Eu imputo ao outro, eu dou a agir de uma outra maneira. Ou seja, ou a sofrer determinada consequência. Eu ia perguntar o que isso é diferente da causalidade, só que eu consigo ver a diferença. Causa e efeito, por exemplo, aqui, eu joguei. Tá, o que foi causa da queda disso aqui? Eu soltei. Tá, esse é o tipo de relação que se estabelece numa norma jurídica? Não, né? Isso aqui é absolutamente necessário, é um vínculo direto e pode ter, nesse caso tem precedência temporal, mas isso não é necessário, tem eventos que são absolutamente simultâneos. E numa norma jurídica, você imputa que alguém deva se comportar de uma outra maneira. Isso não necessariamente ocorre. E nessa questão do ser esse exemplo da questão da a relação da causalidade com a questão natural seria o fato de você soltar junto com a questão do fenômeno natural, que é da gravidade. A questão da... Não, na verdade, assim, o que a gravidade vai falar é que todo corpo solto em queda livre vai cair conforme a razão inversa do quadrado das distâncias lá. Mas o ponto é... Aqui você pode falar que tem uma relação que eu causei a queda da coisa, mas o que a causalidade estabelece é uma relação entre uma massa e, na verdade, segundo a lei do Newton, o que estabelece é uma relação entre força, massa e aceleração.
Massa e aceleração podem se alterar, e isso vai alterar também a quantidade de força. Numa norma jurídica, isso nunca vai acontecer, né? A sanção pode alterar, isso não altera o outro lado do comando. E se você altera o comando, você pode ter a mesma sanção também. E não existe um vínculo necessário de alteração entre os dois. Por isso que a gente fala de uma relação funcional. Numa lei da natureza, tipo F igual a MA, qualquer alteração de um lado implica uma alteração de outro, dos valores que são dados no outro. E essa alteração é imediata e absolutamente necessária. Numa relação de imputação, os lados são relativamente independentes um do outro. E, mais importante, aquilo que prevê a sanção, por exemplo, uma descrição de conduta, ela não pode ocupar o lugar da sanção. Ela só pode exercer a função do... Eu esqueci o nome. Daquilo que... da conduta que compõe a conduta da lei. Então, o tipo de relação que se estabelece entre os fenômenos ou entre os tipos de eventos que compõem uma norma é completamente diferente das relações estabelecidas por uma lei natural, que estabelece uma relação factual entre dois fenômenos. Mas, assim, sem pensar uma relação extremamente formal, é melhor pensar abstratamente, assim, do que o exemplo que eu joguei, assim. Então, pensa F igual a MA. Se eu mudei a aceleração, mudei a força, se eu mudei a massa, eu mudei a força. Se eu alterei o valor da força, eu preciso mudar a massa e a aceleração também. Uma função que você fez, só o outro não necessariamente ser alterado. Não, na função existe um paralelismo, né? Se você mudar as correlações, você muda completamente a função. Mas isso se relaciona com a teoria da causa? Não, isso é a teoria da causa. Agora, na relação de imputação, isso não se dá, né? Tá bom? Vocês querem tirar dúvidas? A gente para por aqui, porque eu acho que já tem bastante coisa, né? Então tá bom. Beleza.